Boa tarde. Projetos realizados pelo Poder Judiciário em todo o país contribuem para o aumento e mudança no perfil das adoções. Vem crescendo as adoções de grupos de irmãos, de jovens com mais de 12 anos e de crianças com alguma deficiência ou problema grave de saúde. Os resultados refletem o trabalho implantado por meio de ferramentas, como a chamada busca ativa do Conselho Nacional de Justiça. Na edição de hoje, vamos mostrar iniciativas do CNJ, histórias, encontros de famílias e crianças que estavam em abrigos à espera de adoção. Mas esse é apenas um dos destaques do dia. Confira os demais. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, nega pedido do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, para arquivar a investigação sobre a suposta omissão dele nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Quarta Vara Empresarial do Rio de Janeiro homologa plano de recuperação judicial do grupo das lojas americanas. E ainda, com autorização da Justiça, Polícia Federal faz operação para reprimir crimes de redução à condição análoga à de escravidão no Amazonas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou o pedido do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, para arquivar a investigação sobre a suposta omissão dele nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. Acompanhe agora na reportagem de Carolina Chaves. No pedido de arquivamento, a defesa do governador do Distrito Federal sustentou que as provas colhidas não demonstram omissão do chefe do Executivo Distrital nos atos antidemocráticos. A defesa afirmou que os elementos colhidos ao longo da investigação, incluindo as declarações prestadas por diversos atores, o relatório final do interventor federal, os relatórios de análise do material coletado por ocasião das buscas e apreensões e os documentos que ilustram as providências adotadas antes e depois dos ataques do dia 8 de janeiro, refutam a premissa inaugural do inquérito no sentido de que poderia o peticionamento ter sido conivente com a prática de atos antidemocráticos. Ibanez Rocha foi afastado do cargo por 90 dias ainda no dia 8 de janeiro de 2023 por determinação do ministro Alexandre de Moraes, atendendo o pedido da Advocacia Geral da União, da Polícia Federal e do senador Randolfo Rodrigues para investigar o governador do DF. Na época, o ministro afirmou que a conduta de Ibanez se mostrou dolosamente omissiva por dar declarações defendendo falsa livre manifestação política em Brasília e por ter ignorado os pedidos das autoridades para a realização de um plano de segurança para o dia 8 de janeiro. Ao negar o arquivamento de investigação contra Ibanez, Moraes afirmou que o inquérito dos atos criminosos e golpistas de 8 de janeiro de 2023 está em irregular andamento, com diversas diligências, e o arquivamento antes da conclusão seria prematuro. A Quarta Vara Empresarial do Rio de Janeiro homologou o plano de recuperação judicial do Grupo Empresarial das Lojas Americanas. O programa validado teve a aprovação de mais de 97% dos credores em dezembro do ano passado. Anderson Arcoverde tem os detalhes. O plano para a recuperação judicial das Americanas estabelece prazos e formas de pagamento para cada tipo de credor. Ao todo, são mais de 9 mil credores entre pessoas físicas e jurídicas. As dívidas trabalhistas, que somam mais de 89 milhões de reais, e as dívidas com micro e pequenas empresas, que ultrapassam 180 milhões, devem ser quitadas em até 30 dias. Também receberão, nesse prazo, fornecedores que possuem créditos de até 12 mil reais ou que aceitarem receber esse valor e abrir mão do restante. Os credores do grupo podem formalizar os pedidos pelo Portal dos Credores. Já os credores financeiros, que têm títulos de dívidas negociados no exterior, devem usar o site Portal dos Bondholders, que será conduzido por um agente especializado contratado pelo grupo. O plano prevê ainda investimentos de 24 bilhões de reais,
metade dos acionistas de referência e metade dos bancos credores, que vão converter as dívidas em ações. O Grupo Americanas é formado pelas lojas físicas e também por sites de comércio eletrônico, como o Americanas.com, Submarino e o Shoptime. No processo que discute a recuperação fiscal, foram declaradas dívidas que somam 42 bilhões e meio de reais. A crise no grupo começou no ano passado, após a revelação de um rombo bilionário. Na época, as ações das Americanas tiveram uma desvalorização de mais de 70%. Ao homologar o plano, o juiz responsável lembrou a repercussão do caso no Brasil e no exterior e destacou que a solução encontrada preserva a espinha dorsal do grupo. Na sessão plenária de hoje à noite, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral começa a analisar as resoluções eleitorais. O repórter Fábio Ruas está no TSE e traz agora as informações para a gente ao vivo. Olá, Fábio, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Na sessão plenária desta terça-feira, os ministros do TSE começam a analisar as resoluções das eleições municipais deste ano. Elas são como o manual de instruções das eleições, definindo as regras do processo eleitoral. Em janeiro, o TSE realizou 3 audiências públicas, 3 dias de audiências públicas, e os participantes apresentaram sugestões sobre diversos temas, entre eles auditoria e fiscalização, financiamento de candidaturas, propaganda eleitoral e ilícitos eleitorais. Os debates foram conduzidos pela vice-presidente do TSE e relatora das resoluções, a ministra Carmen Lúcia. Foram 945 sugestões que contribuíram para o aprimoramento das resoluções. A sessão vai ser transmitida ao vivo pela Rádio TV Justiça e também pelo canal do TSE no YouTube. Rafaela. Muito obrigada, Fábio, mais uma vez pelas suas informações. Boa tarde. A seguir, vamos falar sobre a importância da plataforma de busca ativa do Conselho Nacional de Justiça para promover a adoção no país. Os detalhes, as informações em instantes. Voltamos já. Projetos realizados pelo Poder Judiciário em todo o país têm ajudado a mudar uma triste realidade: a dificuldade que algumas crianças e adolescentes têm para ser adotadas. Uma dessas iniciativas é a plataforma de busca ativa do Conselho Nacional de Justiça. A repórter Evne Araújo tem os detalhes. O álbum de família começa com as gêmeas, já com 4 anos de idade. Elas foram adotadas em 2010, depois de 10 meses de processo junto à Vara da Infância e da Juventude. A mãe delas, Marina, conta que decidiu mudar o perfil de crianças no cadastro de adoção para ampliar as chances de encontrar as filhas. Eu comecei a ter acesso a depoimentos e vivências e ver crianças e ver famílias formadas por grupos de irmãos, crianças que não tinham absolutamente nada a ver, fisicamente com os seus pais. E aí eu fui refletindo. As meninas hoje têm 17 anos. Estão prestes a se formar no ensino médio e iniciar uma nova etapa de vida, a universidade. Para Marina, os desafios da maternidade são os mesmos de uma mãe que pode gerar os filhos, e tão prazeroso quanto. O amor está presente, Eu acho que quando você tem o desejo de ser mãe e aquelas crianças que anseiam por ser filhas chegam, existe uma lua de mel, existe um amor muito forte. Em 2024, segundo o Conselho Nacional de Justiça, 88 crianças de até 2 anos de idade já foram adotadas. Quando a faixa etária aumenta para idades entre 10 e 16 anos, o número diminui drasticamente. Passa para apenas 11 adoções. O Judiciário realiza campanhas para estimular a adoção tardia e mudar essa realidade. No ano passado, o número de crianças mais velhas e de adolescentes que conseguiram encontrar uma família cresceu 9,3%. Dos 4.475 adotados, 526 tinham mais de 10 anos.
O aumento ocorreu depois do lançamento da plataforma de busca ativa do Conselho Nacional de Justiça. Menores de idade que já tiveram as possibilidades de adoção esgotadas aparecem na ferramenta do CNJ, com foto e o lugar onde moram. A plataforma de busca ativa do CNJ ajuda a identificar o perfil daqueles que têm mais dificuldade para sair da fila de adoção. Crianças e adolescentes com deficiência física e intelectual representam 63,6%. Grupos de irmãos, 57%. E os que já entraram na adolescência, 29%. Eu queria ter carregado minhas filhas, né? Eu queria ter carregado elas e não pude. Mas se eu não carreguei na barriga, carrego na alma, carrego no emocional, carreguei muito no físico, no braço, as duas gêmeas, né? E carrego de outras formas. Bom, agora para a gente repercutir mais o assunto, falar sobre a ferramenta do CNJ, eu converso aqui ao vivo no estúdio da TV Justiça com a juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, doutora Rebeca Mendonça. Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Vamos É uma falar. alegria estar aqui para poder falar sobre esse assunto, né, de busca ativa no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que é o SNA, o famoso cadastro que foi criado pelo CNJ para regulamentar, né, a adoção de crianças e adolescentes no nosso país. Doutora Regulamentar e dar credibilidade. E de que forma ele tem ajudado a mudar essa realidade, fomentando aí, aumentando as adoções de irmãos, grupos de irmãos, crianças acima de 12 anos, enfim, estamos construindo uma realidade diferente. Exatamente. A partir de 2022, o CNJ regulamentou uma ferramenta no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, uma ferramenta de busca ativa, que permite que as crianças e adolescentes que já foram destituídas do poder familiar e estão aguardando uma adoção sejam inseridas nessa ferramenta de busca ativa. Essa busca ativa, por que é busca ativa? Porque há, né, aquelas pessoas que se habilitam para adotar, que hoje nós temos aproximadamente 36 mil pessoas habilitadas, né, no sistema no Brasil todo. E essas pessoas já verificaram, de acordo com o seu perfil, se existe alguma criança ou adolescente. E quando não há nenhum interesse em nenhuma das crianças em que há o cruzamento pelo sistema, e também já foi feita a consulta para a adoção internacional, então essas crianças elas são inseridas nessa ferramenta. Veja bem, nem todas, porque nós ouvimos as crianças e os adolescentes para saber se eles desejam participar, se eles desejam ter a sua imagem, porque a ferramenta é isso, colocar a imagem de crianças e adolescentes, eles contando a sua própria história ou mencionando algo da sua vida ali dentro do Sistema Nacional de Adoção. E aí a pessoa habilitada vai, olha, eu tenho interesse, eu quero conhecer. E o objetivo é exatamente esse, é sensibilizar e mostrar para as pessoas que existem crianças e adolescentes que ainda não foram adotadas. Por quê? Ou tem uma idade avançada, ou porque pertencem a grupos de irmãos, o que torna mais difícil, né, a adoção, ou porque tem alguma deficiência, algum problema de saúde ou alguma deficiência e por isso também não é escolhida, não é adotada. E aí isso nós percebemos que ao longo dos últimos anos tem aumentado o número de adoções, então é positivo, a gente vê como positiva essa ferramenta. Inclusive, quantas crianças hoje estão em processos quase lá de adoção por meio do busca ativa? Então, hoje nós temos, só para você ter uma ideia, nós temos cerca de 4.500 crianças e adolescentes que já estão aguardando uma adoção. Dessas nós temos mil e pouquinho inseridas nessa ferramenta de busca ativa, sendo que 50% já estão em tratativas para serem adotadas. Ano passado, nós tivemos cerca de 300 crianças e adolescentes que foram adotadas através dessa ferramenta ou também de algum projeto, porque o CNJ também incentiva que os tribunais, que as varas da infância façam projetos nesse sentido. Então, nós temos vários tribunais que já têm projetos de busca ativa, que fomentam a adoção tardia, e isso acaba, a gente vê que realmente, apesar, não é, de temos que ter todo o cuidado com a proteção dos dados dessas crianças e adolescentes, mas a gente vê que o resultado tem sido bastante positivo. Isso nos torna realmente assim, muito animados para continuarmos cada vez mais falando sobre isso.
E falando em continuação, quais são os outros projetos? O que está na mira do CNJ nesse âmbito da adoção e de crianças e adolescentes? Quando a gente fala de proteção, de famílias, dignidade, cidadania, esses menores. Então, nós temos alguns projetos, né, que dependem também da aprovação do ministro Barroso, mas temos todo esse cuidado para falarmos, por exemplo, que a democracia começa na infância, não é? Então nós estamos preparando esse projeto, nós estamos em ano de eleição, é importante que as pessoas e as crianças, e aí eu falo de crianças e adolescentes, não necessariamente aquelas que estão, não é, em instituições de acolhimento, mas todas as crianças e adolescentes do nosso Brasil, para que elas tenham essa consciência de serem cidadãs. E quando chegar o momento delas votarem, que elas saibam escolher, elas sabem participar desse projeto. Então, assim, é algo que está no forno, não é? Vai sair, a gente vem aqui divulgar com toda certeza também. Por favor. Queremos fomentar realmente o uso do Sistema Nacional de Adoção, fomentar essas campanhas de busca ativa, também campanhas que visem a prevenção de violência contra a criança e o adolescente. Para fechar esse nosso assunto de adoção, quem é que pode adotar hoje, em linhas gerais, claro, porque as pessoas ainda têm dúvidas e o CNJ busca desmistificar isso, né? As pessoas costumam dizer, Rafaela, que é tudo muito burocrático, mas, na verdade, o próprio ECA, ele estipula determinados requisitos para a pessoa adotar. Ela tem que ter a partir de 18 anos, ela não precisa ser casada, independe do estado civil, ela precisa ter uma boa condição de saúde, tanto física quanto emocional, né, para poder realmente cuidar de uma criança. E outros requisitos, não estar respondendo a nenhum crime. Então, assim, são requisitos que depois também ela vai passar pela avaliação da equipe técnica da vara, para que a gente realmente saiba se aquela pessoa ela tem realmente imbuído a sua vontade de adotar, não necessariamente para compensar algo, mas realmente tem esse compromisso de receber uma criança ou um adolescente, porque a adoção não é só amor, é responsabilidade, é comprometimento também. Perfeito, com esse recado aí, com essa reflexão. Eu agradeço mais uma vez a participação da senhora. É bem simples adotar informações lá no site do CNJ. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Boa tarde, até a próxima. Obrigada. A seguir, com a autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação para reprimir crimes de redução à condição análoga à de escravidão no Amazonas. As informações em instantes, voltamos já. Com autorização da Justiça, a Polícia Civil do Distrito Federal, com o apoio das polícias do Piauí e do Maranhão, realizou na madrugada de hoje a segunda etapa da Operação Alto Escalão. As informações com Regina Souza. Policiais cumpriram 8 mandados de busca e apreensão nas cidades de Timon, no Maranhão, e Teresina, no Piauí, com o objetivo de identificar os integrantes de uma organização criminosa especializada em fraude eletrônica que atua em todo o território nacional. A quadrilha clonava os perfis de WhatsApp de senadores, deputados e prefeitos para pedir dinheiro a terceiros. As investigações começaram em junho de 2023, após alguns parlamentares procurarem a delegacia para informar o crime. Os suspeitos são um homem e 4 mulheres que vão responder pelos crimes de associação criminosa, falsa identidade e estelionato, cujas penas podem chegar a 9 anos de reclusão. E a Polícia Federal também deflagrou hoje uma operação para reprimir crimes de redução à condição análoga à de escravidão. A ação contou com a participação de outros órgãos, entre eles o Ministério Público do Trabalho, e teve como alvo um instituto destinado à recuperação de dependentes químicos, que fica na cidade de Itacoatiara, no Amazonas. 25 policiais federais cumpriram 3 mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal do Estado. Eles entrevistaram os internos, apreenderam documentos. Segundo a investigação, os responsáveis pelo Instituto submetiam os internos a condições degradantes de higiene, sem alimentação adequada, trabalho forçado, além de realizar a exploração da imagem dos internos em lives para obter engajamento e recursos financeiros de doadores.
A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou discriminatória a dispensa de um motorista de carreta com transtorno bipolar. O colegiado também reconheceu que o profissional tem direito à reparação por dano extrapatrimonial. As informações com o repórter Rafael Oliveira. Segundo o processo, o motorista não estava apto para o trabalho quando foi demitido. O profissional afirmou na ação trabalhista que a empresa tinha conhecimento dos sucessivos afastamentos previdenciários e que a dispensa ocorreu enquanto ele aguardava a decisão judicial sobre o restabelecimento do último auxílio-doença a que tinha direito. O benefício, inclusive, foi retomado judicialmente de forma retroativa com a data anterior à rescisão contratual. O trabalhador pediu a nulidade da demissão e indenização por dano extrapatrimonial, alegando ter sido despedido de forma discriminatória por sofrer de transtorno bipolar. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná declarou a nulidade da dispensa, mas negou o pedido de indenização. Conforme o TRT, o restabelecimento do subsídio do INSS implica o reconhecimento de que, no momento da demissão, o contrato de trabalho estava suspenso, ou seja, não seria possível realizar a rescisão durante o período de licença. Quanto à reparação do dano, o regional entendeu não serem aplicáveis nem a legislação vigente, nem a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho sobre o tema. Segundo a súmula 443 do TST, presume-se discriminatória a despedida de pessoa vivendo com HIV ou com outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Caso isso ocorra, o empregado tem direito à reintegração no emprego. O Tribunal Regional considerou que o transtorno bipolar não se enquadra como doença grave que suscite estigma ou preconceito. Assim, não poderia ser presumida a dispensa discriminatória. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso do motorista na 7ª turma, ministro Agra Belmonte, afirmou que a tese defendida no acórdão regional não se sustenta. Para o ministro, essa percepção é absolutamente desconectada da ciência e da realidade social. O ministro Evandro Valadão acompanhou o entendimento do relator. Pude analisar os aspectos fáticos que levariam a entender as doenças psíquicas como doenças estigmatizantes. Então, para mim, foi um aprendizado. Em todas as hipóteses, então, de doença psíquica, é necessário, primeiro, caracterizar como grave a doença psíquica. Esse é o ponto. Caracterizado como grave, presume-se a dispensa discriminatória. Então, o meu voto vai nesse sentido. Por unanimidade, a 7ª turma declarou o caráter discriminatório da dispensa do motorista e reconheceu o direito à reparação por dano extrapatrimonial. O colegiado determinou ainda o retorno do processo à vara de origem para que o valor da indenização seja definido. A empresa entrou com um novo recurso no TST, ainda não julgado. A Associação de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis Mato Grosso Sustentável recebeu quase 7 toneladas de papel do Tribunal de Justiça do Estado. O material estava armazenado no Arquivo Central do Poder Judiciário na capital. Confira na reportagem de Maritza Fonseca. A Associação de Catadores de Materiais Reciclável e Reutilizável Mato Grosso Sustentável recolheu quase 7 toneladas de papel que estavam armazenadas no Arquivo Central do Poder Judiciário em Cuiabá. O descarte promove a sustentabilidade por meio da reciclagem, além de auxiliar 95 pessoas que trabalham na Asmates, que não possui fins lucrativos. É o primeiro desse ano, inclusive nós temos notas para pagar, nós temos avará, nós temos, como se diz, as datas que tem que renovar tudo. Isso aí é que ajuda a gente bastante. São resíduos de papel oriundos do Tribunal de Justiça e das comarcas como Nobres, Campinápolis e Jauru, e do Complexo dos Juizados Especiais. A associação é responsável pela destinação correta do material produzido no TJ e em todas as unidades judiciárias. A Asmates é parceira da Justiça Estadual
na coleta seletiva desde 2019. Esse descarte decorre da aplicação da tabela de temporalidade nos acervos processuais arquivísticos das comarcas e do Tribunal de Justiça, decorrente do projeto de gestão documental e arquivística, com alcance em todas as unidades judiciárias do Poder Judiciário. Em 2023, mais de 15 toneladas de documentos foram destinados às MATs para reciclagem. Até o momento do descarte, é feito um trabalho minucioso pelos servidores na triagem e separação dos processos. A medida contempla o aspecto ambiental e social. As unidades judiciárias, através das suas comissões permanentes de avaliação documental, seguindo as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e das nossas normativas internas, aplicam os instrumentos necessários para a separação dos processos e posterior descarte. Hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.